Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast Nas Teias da Mente. Eu sou a Joana Kabuki e mais uma vez estou aqui à conversa com a Cristina Soeiro. Olá, Cristina. boa tarde. Tudo bem? Olá, Joana. Cá estamos para o nosso terceiro episódio. Exatamente. E o nosso terceiro episódio tem um título que eu gosto especialmente, que é A Tríade Negra, Associação Criminosa ou um Conjunto de Distúrbios de Personalidade. E eu confesso que me assusta este nome de Tríade Negra, que desconhecia, até termos começado a falar sobre estes temas, e à partida diria, de certeza que é uma associação criminosa, mas já percebi que não é, e tu vais-nos ajudar a perceber o que é de facto a Tríade Negra. Então conta lá, o que é isto? É uma explicação um bocadinho complexa, mas vamos começar por um aspecto que é importante, que é uma das nossas vertentes mais importantes, que é a personalidade, que é algo que nos dá a nossa identidade, não é? As características que cada um de nós tem. Somos pessoas sociáveis, somos pessoas extrovertidas, somos pessoas mais ansiosas, mais hostis no comportamento, na relação com os outros. Portanto, a maneira como nós nos expressamos e integramos socialmente, então, obviamente tem a ver com as nossas características internas, como pessoas que depois refletem na maneira como nós nos interessamos pelo mundo, nos gostamos mais ou menos de estar com pessoas, conseguimos realizar mais atividades mais criativas ou menos criativas, somos mais organizados ou desorganizados no trabalho. Tudo isto tem a ver com a personalidade. Ora, há características da personalidade que têm um impacto mais difícil ou um impacto menos positivo na relação com as outras pessoas, não é? E é por isso que surgiu o tema da designação da Tríade Negra, que são 3 estruturas de personalidade muito bem definidas, 2 das quais até constituem uma perturbação, mas que têm forte impacto social, a maior parte das vezes negativo, nos outros, têm custos nos outros, porque são estruturas de personalidade em que as pessoas são muito centradas em si próprios e na satisfação das suas metas, dos seus objetivos, e às vezes até estão associadas ao comportamento criminal, mas nem sempre. E então os estudos dos anos 70, do século XX até agora, foram identificando essas estruturas de personalidade e acabaram por identificar 3 estruturas que podem parecer que são a mesma coisa, mas que muitas vezes não, mas que na verdade os estudos mostram que estão associados, mas não são exatamente a mesma coisa, e daí surgiu a Tríade Negra. Estamos curiosos. Então eu vou começar pelas 2 que são uma perturbação, que estão mais associadas a um quadro que nós chamamos na psicologia um quadro clínico, que é a psicopatia, a tão falada e a tão discutida psicopatia. Depois temos o narcisismo, não é? Também bastante conhecido, e as pessoas já dizem, tu és uma pessoa narcísica, só pensas em ti próprio. E tem uma base. E depois temos um conceito que não é tão conhecido e que está muito centrado nos estudos sobre a liderança e na vertente do mundo do trabalho, das empresas, que é o maquiavelismo, que é inspirado, é um conceito que foi inspirado no livro do Maquiavel, o Príncipe, que por sua vez há quem diga que é baseado num rei nosso português. Pois esse era o que eu não conhecia desta Tríade Negra, esse maquiavelismo. Para mim podia ser um nome, Maquiavel, podia ser um adjetivo, não é? Porque muitas vezes falamos das pessoas, aquela pessoa é maquiavélica, não é? Naquele sentido de estar sempre a engendrar coisas horríveis para fazer mal aos outros, mas eu desconhecia que era um bocadinho mais científico do que isso. É bastante, e até se calhar podíamos começar por falar no maquiavelismo. O maquiavelismo está muito associado à liderança e um estilo de liderança Desculpa só interromper, estávamos a falar do livro, se calhar só esclarecer isso. O tal Nicolau Maquiavel, não é? Em 1500 e qualquer coisa, 13, que publicou o tal livro, Príncipe. E que é possível ser lido, ele existe editado, até aos dias 2 existe editado, eu não sei, não vou dizer nomes, mas
é fácil de encontrar e é um livro interessante de ler. Porquê? Porque em determinadas partes do livro são descritos comportamentos deste príncipe, que depois foi rei, não é? Que de facto representa algumas das características que estão associadas a um estilo de liderança muito centrado nas metas e nos objetivos da pessoa, em que de facto mostra que estratégias é que estas pessoas usam para conseguir atingir determinados objetivos e mesmo eliminar pessoas que possam ser consideradas inimigas para atingir esses objetivos. Portanto, há aqui uma série de perspectivas e de estratégias que são descritas e que depois originalmente faziam parte de um determinado contexto histórico, que é também interessante ver isso, mas essas características perduram ao longo do tempo, têm a ver com características das pessoas, porque estas pessoas vão se adaptando, adaptam-se a determinados estilos, estilos e ambientes, vamos lá ver, culturais e sociais, nomeadamente estilos e ambientes onde há muita circulação de informação, onde se pode dividir para reinar, como se costuma dizer, que é uma expressão que se usa muito no senso comum. E isso é transposto para os dias hoje, para o mundo do trabalho, para o mundo das empresas e não só, não é? Às vezes também para o mundo mais social, não é? Do que eu estive a ler, sim, eu fiz os meus TPCs muito bem. Muito bem. Do que eu estive a ler, o que eu percebi é que o maquiavelismo é diferente da psicopatia e do narcisismo, porque o narcisismo e a psicopatia serão distúrbios de personalidade. Mas o maquiavelismo não é um distúrbio de personalidade. Não é considerado. É construído. É construído. Mas ou seja, a pessoa não nasce com essa característica ou predisposição. Constrói ao longo da vida. Explica-nos. É mais tem aqui, obviamente que as pessoas não é totalmente construído. O que os estudos nos mostram, e há uma série de estudos mais recentes que tentaram verificar se na população em geral, porque temos que perceber aqui uma coisa, a maior parte dos estudos da psicopatia estão feitos em populações de pessoas que cometeram crimes, um grande grupo, uma grande percentagem de estudos, portanto, aquilo acentua determinado tipo de características. Quando nós vimos fazer estudos na população em geral, algumas destas características não são tão fortes ou não estão tão presentes, portanto, também houve a necessidade de perceber o que é central nesta perturbação da personalidade e o que é que resulta da influência de um determinado contexto, não é? Como por exemplo o contexto criminal. Quando nós passamos para os estudos da população em geral, acontece o mesmo com o narcisismo, por exemplo, não é? Há certas características que parece que são, quando as pessoas na população em geral, às vezes parece que o narcisista é muito parecido com as características do indivíduo que é psicopata. Portanto, houve agora uma série de trabalhos que tentam comparar estes três conceitos, o maquiavelismo, a psicopatia e o narcisismo, e eles verificaram que, de facto, existem muitas coisas que são associadas, mas que são construtos diferentes, ou seja, estas pessoas têm características e têm, às vezes, um conjunto de percursos diferentes, podendo ter, no entanto, um tipo de comportamento que tem o mesmo impacto nos outros e que pode ser lido até como semelhante, mas não é, ou seja, há coisas que são semelhantes, mas há coisas que não são, ou seja, quando nós dizemos que o maquiavelismo não está tão bem estudado, aliás, a maior parte dos estudos feitos sobre esta estrutura de funcionamento, que é assim que nós podemos dizer, está feita em meios mais profissionais, ou seja, em meios mais organizacionais. Porquê? Porque começou a ser estudado porque está associado a um estilo de liderança mais diretivo, um estilo de liderança em que as pessoas têm metas muito definidas e têm um determinado tipo de características muito próprias que eu vou dizer quais são, não é? Que não são muito centradas em si próprias, nas suas metas e nos seus objetivos. Se tiverem que abandonar o barco para não estarem conotados com algo difícil, abandonam muito rapidamente e constroem uma história em redor disto, ok? E tem outra questão, não se preocupam com os seus colaboradores. Podem aparentar que se preocupam, mas na verdade não se preocupam. Os seus colaboradores são pessoas que servem para eles atingirem os seus objetivos. Isto é um estilo de liderança. No entanto, são carismáticos. São pessoas muito carismáticas. Se calhar agora estás a pensar aí numa série de pessoas conhecidas que são carismáticas a nível até internacional, não é? Que têm muito carisma. Este carisma que estas pessoas têm, muitas vezes leva a terem muitos seguidores.
Certo. E este carisma quase que leva a uma espécie de uma áurea, não é? Em que estas pessoas são muito boas a comunicar e conseguem... Dirias que o Hitler era maquiavélico? Dirias que o Hitler era maquiavélico? Não tanto, não sei muito bem, mas o perfil do Hitler, os estudos que existem teria mais características mais relacionadas com as questões da psicopatia. Os estudos, há um trabalho feito pela atual CIA, não é? Que depois foi publicado alguns resultados e indicam mais isso. Mas já está, nós já estamos aqui a misturar características, sim. Não é? Porque é difícil, isto para ir à tua questão, que é, obviamente, uma pessoa. E o que é que está aqui na essência disto tudo? É a necessidade de poder e domínio e controle, que é um bocadinho diferente, por exemplo, do narcisismo ou da psicopatia. Também querem poder e controle, mas não desta forma tão... Aqui não olham ao mais para atingir os fins. Algumas das outras pessoas também não. Sim, é um bocadinho isto, é um bocadinho mais estratégico. Porquê? Porque quando as coisas ocorrem, estas pessoas estão muito focadas no meio profissional, são capazes de ter a família num segundo, terceiro, quarto ou quinto plano e assumem isso com naturalidade. O que é central na sua vida é o mundo do trabalho, é aí que elas sentem que dominam e vivem para isso, porque é aí que recebem toda a energia que precisam para se sentirem poderosas, não é? O resto faz parte de uma espécie de um jogo social, que é o que é preciso ter para, não é? Mas a família e a sociedade também são assim, ou conseguem ter um comportamento mais normal? As pessoas têm características dominadoras, são dominadoras, não é? Lado. Portanto, sim, todo lado. Estas pessoas são possivelmente sentem-se muito mais realizadas no contexto onde sentem. O que é importante para a pessoa que tem uma estrutura que nós temos como maquiavelismo, não é? É ser reconhecida, não é? Ser aceite, estar na crista da onda, ser referenciada. Ora, isto no mundo do trabalho ou no mundo social, não é? Sim, claro, é onde isso se salienta mais, não é? Pronto. Portanto, estas pessoas têm esta característica e, portanto, podem aparentar que são pessoas que se preocupam com os outros, mas na verdade isso não acontece. É o que os estudos mostram, é que têm níveis muito baixos a nível da empatia, etc., mas muito focados na liderança. Portanto, isto corresponde mesmo a um estilo de liderança que é transversal ao longo do tempo e tem bastante impactante em determinadas culturas e em determinadas fases históricas das nossas existências, se nós formos fazer esse levantamento. E, na verdade, mesmo em sociedades ditas democráticas, estas pessoas estão cá, não é? Estão cá e dominam determinados meios. Portanto, podemos dizer que não é uma perturbação, é uma estrutura de personalidade. Continuamos a falar de uma estrutura de personalidade. Só que há determinadas estruturas que, pelo seu impacto, até pelos danos e pelas próprias bases que a pessoa tem de falhas, por exemplo, que tem, conseguir fazer uma ligação ou outra, etc., acaba por ser considerado uma patologia, uma perturbação. Não é o caso do maquiavelismo, pelo menos por enquanto não é visto como tal. Portanto, estas pessoas se calhar estão mais focadas no meio do trabalho, têm mais necessidades de poder, conseguem realizar-se assim. Agora, se ser só uma questão do ponto de vista ambiental ou do próprio contexto, podemos dizer que não é tão linear assim, porque o nosso processo de desenvolvimento é uma articulação entre as nossas características pessoais e o nosso processo de socialização. E para nós termos determinado tipo de comportamentos, há certo tipo de características que em articulação com o meio levam a um determinado tipo de percursos. E uma das características que eu ainda não falei que as pessoas com indicadores elevados de maquiavelismo têm é a parte de não terem comportamentos morais. São um bocadinho amorais, ou seja, fazem coisas que eles sabem que não devem fazer. Ok, essa é a diferença. Ainda não faço dos psicopatas, mas do pouco que eu sei, não é? Assim, é que fazem coisas que não devem fazer, mas não se interessa. Que muitas vezes podem, não estamos a falar de crime aqui. Sim, estamos a falar de coisas que podem colocar em risco o bem-estar dos outros, a autoestima dos outros, o negócio. Imagina, por exemplo, eu colocar em risco tomar uma decisão que eu sei que vai levar a que centenas de pessoas percam o emprego noutra empresa. Isso para estas pessoas isso é uma decisão facílima de tomar,
por isso muitas delas estão em trabalhos em empresas de risco elevado e têm que tomar decisões de elevado risco, mas para essas pessoas isso não é um problema. Portanto, é essa componente aqui, pronto, eu estou a ir aqui para um terreno um bocado... Não vamos entregar mais sobre o maquiavelismo, porque vamos dedicar um episódio a cada uma destas três características. Sim, das estruturas de personalidade. E por isso não entregamos mais hoje. Vamos guardar para o... Pronto, Joana, já não digo nada sobre o maquiavelismo. Antes de nos falares um bocadinho das outras duas, tenho aqui uma pergunta. Desde que comecei a pensar nisto, que é: alguém pode ser simultaneamente as três coisas? Não. Ai, graças a Deus, não é? Isso é muito mau. Não, quer dizer, pode haver uma relação. Todos nós temos um conjunto de características que, se formos verificar, pegarmos num teste que avalia uma destas perturbações, avalia uma destas perturbações, vamos encontrar, não é? Quer dizer, agora, quando nós fazemos um diagnóstico, aplicamos uma prova, fazemos um estudo sobre uma avaliação psicológica da pessoa, obviamente que um narcísico não é um psicopata e um psicopata não é um narcísico. Estamos a falar de duas estruturas clínicas. Agora, lá está, temos aqui três estruturas que se distinguem porque têm de facto diferenças. Surgiu bem que uma curiosidade. Se tivesses que lidar com uma das três estruturas, qual é que escolhias? Eu escolho aquela que eu tenho mais experiência, que é trabalhar com as pessoas com uma estrutura psicopática. Na verdade, essas são aquelas que eu já fiz mais avaliações, não é? Por outro lado, também há muito mais estudos sobre a psicopatia, até sobre o narcisismo, em termos de investigação científica e até em termos de provas de avaliação psicológica validadas, do que existe para o maquiavelismo. E por outro lado, há muito mais trabalho nesta área também porque são duas perturbações claramente definidas já há muito tempo, não é? E por outro lado, como eu também trabalho na área forense, a psicopatia surge muito associada ao comportamento violento. Mas isso, do ponto de vista profissional, não é? Mas sim, imagina. Numa interação social. Sim. O que é pior? O que é melhor? Depende, não é? Sim, são desafios sociais, não é? Qual é a melhor maneira de lidar com este tipo de pessoas, não é? Eu começo já a ter alguma experiência em ler os comportamentos, porque geralmente estes comportamentos estão assim tipificados. Mas estes indivíduos podem ser, de facto, bastante manipulativos e nós não nos apercebemos da característica destas pessoas logo numa primeira, às vezes até numa segunda interação, não é fácil. Agora, os indivíduos com uma estrutura psicopática são um desafio. Eu sei. É um desafio. E acho em especial, sim, especial carinho, não é? Pelos psicopatas. Dos psicopatas. Se calhar, quando falarmos dos psicopatas, temos de falar um bocadinho mais sobre isso. Mas, na verdade, estas pessoas têm uma coisa, quase todas elas, que é a utilização de uma forma de comunicar interessante, um certo carisma numa primeira interação. É isso que torna também, isto dá-lhes alguma competência de domínio social, não é? Depois, por exemplo, os indivíduos com uma estrutura psicopática, a partir de uma segunda, terceira interação, já é como se caísse a máscara, não é? As pessoas depois começam a perceber como é que eles funcionam. Já o caso, por exemplo, dos indivíduos, como nós falámos dos maquiavélicos, não é? Esses, como têm um carisma muito próprio e geralmente estão em posições de poder ou ganham posições de poder, estas pessoas têm estratégias de se aliarem só a estratégias de poder e, como tal, muitas vezes são vistos pelos outros como pessoas poderosas, não é? Portanto, aqui há diferenças. Os psicopatas nem todos têm tanto essa capacidade, não é? Qual é que é a principal característica de um psicopata? Como é que podemos dizer? As características mais centrais da psicopatia são a ausência de sentimento de culpa, a ausência de responsabilidade, são características internas. Depois há outras coisas do comportamento que pode ser partilhado com outras pessoas que não têm esta estrutura, mas que pode parecer parecido, não é? Se termos internos, são pessoas com uma elevada autoestima, uma autoestima excessiva, uma capacidade de se descrever a si próprios de uma maneira que nós, conhecendo a história de vida, dizemos, mas só pode estar a brincar, e não é. Mas, portanto, tem a ver com
uma autoavaliação que a pessoa faz que é disfuncional, não é? Não corresponde à realidade. Mas é uma maneira compensatória de sentem realmente, têm mesmo uma autoestima bastante acentuada. Depois também, em termos de são muito impulsivos, têm um nível de impulsividade muito elevado. Já os narcísicos não têm esse tipo de característica tão acentuada, o que faz com que os psicopatas, por exemplo, tenham uma atuação muito rápida na relação com os outros, sem terem que medir grandemente as consequências, tudo baseado na segurança que têm em relação, que aquilo é importante para eles, os outros não sabem, não têm essa capacidade, é problema dos outros, não é problema deles. Este é um bocadinho o raciocínio do indivíduo com uma estrutura psicopática. E eles não se conseguem pôr no lugar do outro? Não. Isto é uma limitação, por isso é que é uma perturbação, uma limitação que estas pessoas têm. Aliás, há um modelo de intervenção que está agora a ser mais estudado na última década, que é tentar trabalhar com eles a componente emocional. O grande problema dos indivíduos com uma estrutura psicopática é o diferente padrão emocional que eles têm em relação à população que não tem este tipo de perturbação. Têm a maneira como eles se ligam aos outros, o seu padrão emocional é completamente diferente. Por exemplo, para eles terem medo de algo ou para se estimularem, precisam de um nível de estimulação muito mais elevado do que uma pessoa que não tem estas características. Portanto, podemos dizer que alguns indivíduos até apresentam alterações a nível mesmo do sistema límbico, etc. Tem uma base até fisiológica, onde encontramos aqui alterações que os leva a ter este tipo de comportamentos. Portanto, então não é uma doença, é só Não, a perturbação, sim. Okay. Então significa que é o mesmo que nascemos assim, não é? É o mesmo que nascer com uma deficiência física. É uma malformação da personalidade. Antigamente nós dizíamos que era uma malformação da personalidade numa designação mais linear. Não se nasce psicopata, atenção. O que o trabalho sobre estas áreas nos mostram é que é um processo ao longo desenvolvimentista e é multifatorial, ou seja, a razão porque porque chegamos nós só conseguimos avaliar se a pessoa tem diagnosticar que a pessoa tem uma estrutura psicopática a partir do início da idade adulta. Até lá nós falamos em traços psicopáticos, nunca falamos numa personalidade psicopática, não é? A nossa estrutura de personalidade só se define no final da adolescência, às vezes até um bocadinho mais tarde, não é? Mas pronto, nós temos a nível da avaliação psicológica temos esse cuidado, não é? Portanto, o que nós observamos é que existem crianças que apresentam algumas características, alguns traços psicopáticos e até já se faz algum diagnóstico em relação a isto, que são crianças que têm dificuldade em fazer a ligação com o outro, não gostam tanto de ser tocadas, não obedecem tanto à autoridade, da professora, da escola, em casa, etc., não é? Não conseguem vincular-se aos amigos, não se interessam tanto pela cooperação, são mais centrados nos seus desejos e nas suas vontades, não é? E algumas destas crianças e até jovens têm comportamentos de agressão até bastante acentuados pelos outros e isto é um processo. Agora aqui, depois há uma série de fatores que nós temos em consideração. Há logo aqui um aspecto importante que é as características que a pessoa tem. Há determinadas características da estrutura da personalidade que são facilitadoras para que isto, em determinados contextos, com determinadas experiências, levam a que a pessoa surja na idade adulta com uma estrutura de personalidade deste tipo. Nomeadamente a impulsividade. A impulsividade, por exemplo, que é uma característica que tem uma base biológica bastante mais acentuada a nível da estrutura da personalidade. Portanto, tem uma componente de hereditariedade mais acentuada do que outras características. A parte das emoções tem uma base mais genética. Enquanto há outras características que são mais, ou podem ser mais impulsionadas pelo meio, não é? Pronto, o que acontece no desenvolvimento destas pessoas? Se tivermos, por exemplo, os indivíduos com uma estrutura psicopática apresentam mais histórias de adversidade na infância. Nós chamamos de experiências adversas na infância. Ou seja, ter experiências negativas durante a infância, experiências de abandono, rejeição, maltrato infantil, etc., pode promover este tipo de estruturas também, não é? Ou de negligência,
basta que uma criança possa não ter um meio em que é cuidada do ponto de vista, nutrida do ponto de vista afetivo. Até pode ter um ambiente social com recursos, mas eu não estou a falar de recursos, estou a falar de parte afetiva, não é? Se ela já tem uma determinada estrutura, num determinado recurso, esta estrutura pode se desenvolver. Agora, há pessoas que têm esta estrutura, têm determinado tipo de características, são manipulativas, são líderes, não é? São manipulativas, não sentem culpa, são pessoas mais centradas em si próprias, mas que não são psicopatas. Que têm alguns traços psicopáticos, mas, por exemplo, não cometem crimes nem infrações e conseguem se ajustar. E há outras que não. E aqui a grande questão que se coloca aqui é o que é que leva a uma pessoa com determinada história de vida, com determinado conjunto de características de personalidade, que chega à adolescência e início da idade adulta e se envolve em condutas violentas e criminais, e as que não vão por esse caminho e que se conseguem inserir. E parece que há aqui um papel importante na parte da afetividade e da questão do acompanhamento familiar. Ou seja, há características nossas, que são nossas, podem estar relacionadas com esta estrutura que nós estamos a falar mais rígida, não é? De ser mais manipulativo, ser mais centrado em si próprio, ter uma autoestima muito exacerbada que às vezes faz com que a pessoa nem avalie bem que não está a ir bem, que não é exatamente assim, que ela não é assim tão boa naquilo que faz, ou está a exagerar um bocadinho as suas características, mas que tem uma família que suporta e que faz com que ela consiga evoluir e perceber e aprender coisas positivas. E há outras pessoas que não passam por esse tipo de experiências, e essas sim, se calhar então desenvolvem uma estrutura mais acentuada em termos de problemas. E isso é válido para a psicopatia e para o narcisismo. O narcisismo, sim. Então, os narcísicos? Os narcísicos são pessoas que precisam de muito amor, sentem que são amados. Esse é se calhar o grande foco. Eles não se amam eles o suficiente, precisam mesmo de... Não, é porque aqui é que é interessante. As pessoas com uma estrutura narcísica têm baixa autoestima, na maior parte das vezes. Isso é muito interessante. É, não é? Porque não parece. Não parece, exatamente. E porque não parece, mas precisam de se sentir sistematicamente reforçadas. Não é? E por isso estão sempre a precisar de dizer que são bons e têm que ouvir os outros que dizer que são muito bons e que são muito apreciados e que são. Pode haver aqui uma semelhança às vezes em meio empresarial, não é? Por exemplo, em meio de trabalho, em contexto de trabalho, para não falar só em empresarial, mas em contexto de trabalho, confundirmos aqui um bocadinho, em certa perspectiva, o narcísico com o maquiavélico. Mas na verdade há aqui diferenças, porque o maquiavélico não tem tanto essa necessidade de aprovação, ele quer é fazer e chegar aos seus objetivos, doa quem doer. O narcísico não. Os outros pensarem ou não. Exatamente, sim. O narcísico não, o narcísico é uma pessoa que é muito centrada em si. Pronto, lá está a imagem do Narciso à beira do lago a ver-se a si próprio. Mas isto porquê? Porque estas pessoas têm uma falha interna, não é? Em termos da sua segurança em relação a si próprios, e valorizam muito o impacto social dos seus comportamentos, aquilo que os outros acham sobre si próprios. Mas eles são menos capazes de magoar o outro, como são os psicopatas e os maquiavélicos, ou são igualmente, eu vou dizer, más pessoas? Ou seja, se eles forem amados e admirados, isso é suficiente para deixarem os outros em paz? Assim, as pessoas com narcisismo, os narcísicos, vamos dizer assim, são pessoas como todas as outras duas estruturas, também são centradas em si próprias, não é? Portanto, tudo o que coloca em causa isso faz com que essa pessoa... Ok. Para manter aquilo exatamente, que precisa, é quase como se fosse uma droga que precisa de ter, não é? Sim, exatamente. Nem a psicopatia, nem o narcisismo são estruturas benéficas na relação com as outras pessoas. Eles usam sempre as outras pessoas, não é? Os narcísicos precisam de ter o reforço
social, precisam muito desse reforço social, não é? Enquanto o psicopata diz, eu sou bom e está tudo bem, não é? Os narcísicos precisam desse reforço, de observar que esse reforço está lá, porque eles não se sentem tão confiantes assim, não é? Portanto, os outros servem para esse tipo de reforço, e o ter uma família, o ter até as relações amorosas, quem tem uma relação amorosa com uma pessoa com este tipo de estrutura, tem que ser muito robusta para aguentar esse impacto, porque vai sempre ser uma relação assimétrica. Certo. Não é? Podemos dizer, estas pessoas são capazes de amar. Os narcísicos, se calhar, um bocadinho melhor, será uma relação um bocadinho mais estável do que no caso dos indivíduos com uma estrutura psicopática. Eu recordo uma vez que entrevistei um senhor que me dizia, eu dou sempre este exemplo, que dizia, eu não vejo meu filho há 2 anos. E eu devo ter feito uma cara, pronto, não vejo, não deu. E eu devo ter feito uma cara. E ele disse-me assim, mas as saudades não vêm logo assim, não é? Agora que eu já começo a ter saudades. Portanto, é aquela, os psicópatas é aquela adaptação eles sabem, eles como não têm o mesmo padrão emocional, observam, são extremamente observadores e adaptativos. Mas depois podemos falar melhor disso. Vamos explicar todo o episódio. Já os narcísicos não têm, é um bocadinho diferente, não é? Pronto, é uma ligação, é importante que estas pessoas gostam de mim, é o meu porto seguro, eu sei que aqui... Agora, quando estas pessoas deixam de ter esse tipo de comportamento, aí as coisas começam a correr mal. E temos algumas situações de pessoas com uma estrutura narcísica em que, por exemplo, há situações de violência. As pessoas dizem, é tudo psicopatas. Não, temos que ter calma aí. Mas tem a ver muito com isto, que é até que ponto é que aquela pessoa gosta da outra. Gosta, dá-se bem, porque o parceiro ou a parceira os apreciam, os veneram, correspondem àquilo que a pessoa precisa. Quando isso não acontece, a ligação, o sentido da ligação para aquela pessoa perde-se. Portanto, vamos dizer que é instrumental, não é? Um bocadinho aqui a ligação com... Isto é uma estrutura de personalidade, e é assim, nós não podemos dizer que são só as pessoas com isto de forma exacerbada. Não, nós vemos sempre estas perturbações num contínuo. Tem a ver com a presença, não é só a presença ou a ausência de determinadas características, porque isto é uma interação entre várias características. Nós podemos ter um nível mais elevado ou um nível mais baixo. Uma espécie de espectro, exatamente. Pelo menos nós temos instrumentos que avaliam de uma forma contínua a presença destas perturbações, não é? Agora, há características que são que têm um impacto social mais negativo do que outras. Por exemplo, a manipulação tem impacto social negativo, não é? Quer dizer, a pessoa que é manipulada por outra, que é, não é? Por exemplo, o controle, o exercício sobre outra pessoa também tem consequências negativas. Há pessoas que controlam a outra ao ponto de lhes, sei lá, através de baixar a autoestima e de humilhar, não é? Estas pessoas são capazes de usar algumas destas características para conseguirem controlar o outro. Portanto, são questões complexas. Alguma destas estruturas é hereditária? Tem características, como eu disse há bocadinho, da personalidade, não é? Não é qualquer um de nós com determinada estrutura que, pronto, num determinado meio social desenvolvem estas estruturas de personalidade. Não. Há aqui uma predisposição na nossa estrutura interna, à partida, que, estimulado num determinado contexto social, cultural e familiar, pode levar ao desenvolvimento deste tipo de comportamentos, mas nunca é uma causa só. Todas estas problemáticas são multifatoriais. Sim, mas isto vem, ou seja, se eu tiver... Não nascemos psicopatas, nem narcísicos. Um avô que foi psicopata tem mais probabilidade não é por estrutura... Ou narcísica? Não é pela estrutura em si só. Nós podemos ter tido um pai, um avô que foi psicopata, isso não é diretamente a explicação. Que nós sabemos hoje em dia sobre isto é que é um conjunto de fatores. Eu posso ter até herdado, por exemplo, eu sou impulsiva, não é? Que é uma das características bastante importantes de algumas deste tipo de estruturas. E também sou um bocadinho manipulativa. No entanto... Não sei, se vamos continuar. Exatamente. No entanto, o meu processo educativo e o meu percurso levaram a que eu aprendesse que estas características, atenção, podem ter consequências negativas nos outros.
ter insight, capacidade de ter autoavaliação, também é uma característica que algumas destas pessoas não têm, não é? Ou seja, são mais determinado tipo de traços de personalidade, determinado tipo de experiências que, conjugadas ao longo do desenvolvimento daquela pessoa, levam ao desenvolvimento de uma estrutura de personalidade deste tipo, porque é uma estrutura complexa. Não é? E lá está, com uma estrutura complexa que pode ser mais, pode ter mais características presentes ou menos, portanto é mais grave ou menos grave. Não sei se estou a conseguir explicar bem. Sim, estou a perceber. Agora, não é hereditária a estrutura em si. É um processo de desenvolvimento ao longo do tempo, não é? Eu posso, uma das coisas que é muito comum em alguns indivíduos com comportamento criminal é a conjugação entre ser impulsivo e ter baixo controle de impulsos. Não é? Esta dupla relação faz com que as pessoas sejam mais reativas, sejam mais agressivas e tenham mais respostas violentas e depois possam cometer, inclusive, crimes violentos, não é? Porque não há uma relação direta com o crime, mas é uma reatividade muito exacerbada. Não é? Lá está, a impulsividade e a dificuldade, a impulsividade é uma das características da personalidade que mais impacto a hereditariedade tem, dos estudos atuais que temos, não é? E o baixo controle de impulsos também tem uma base mais biológica. Agora, depois há aqui uma série de fatores de socialização que são importantes para a inibição, por exemplo, da expressão da impulsividade, que é, a família pode nos ensinar, atenção, tu não podes reagir assim, tens um castigo. E temos outras crianças que os pais não fazem este a família é muito importante na primeira interação do controle destas coisas, que é até incentivam que tens que ser violento, que tens que ser, não é? Eu recordo-me de uma notícia que deu há algum tempo na televisão, que era um pai que foi à escola bater na professora, porque a professora tinha batido no filho. E, portanto, o que ele verbalizou foi que nós nunca nos devemos ficar. Se alguém nos bate, nós temos que bater. Portanto, imagina tu o que é o exemplo para esta criança sobre como é que se deve. Como é que se resolvem os problemas. Inclusive é com uma figura de autoridade, que é o professor. Eu nem sequer sei se o professor não tinha batido na criança, tinha-lhe retirado o telemóvel, aliás, para ser aqui mais precisa com a história. Portanto, imagina o que é que esta criança está a aprender, não é? Portanto, há aqui uma responsabilidade do processo educativo que é muito importante na forma como estas perturbações até se expressam depois na idade adulta. Então, e não sendo doenças, também não têm cura propriamente. É assim, duas são perturbações da personalidade. É assim, a tratabilidade destas pessoas é muito difícil. Pronto, a nível da população em geral que tem este tipo de estruturas, não é? Que não cometem crimes, etc. Geralmente os clínicos, os psicólogos clínicos usam algumas estratégias para trabalhar com estas pessoas, nomeadamente a capacidade de insight, nomeadamente até ali algum desenvolvimento de estratégias de autocontrole para melhorar a percepção que estas pessoas têm do impacto do seu próprio comportamento. Mas isto é, obviamente, se a pessoa está muito centrada em si própria, tem alguma dificuldade em assumir que tem um problema. Claro. Não é? Agora, onde de facto tem havido algum investimento também é na parte dos níveis de intervenção quando as pessoas cometem crimes, não é? Principalmente a nível da psicopatia, algumas personalidades narcísicas. E aí, de facto, os modelos que existem hoje em dia não têm uma taxa de sucesso tão grande quanto nós gostaríamos, não é? Porque é um desafio trabalhar aqui algumas ausências que estas pessoas têm, que são coisas estruturais, não é? Que tem a ver com a sua estrutura base de personalidade. Mas há trabalhos a serem feitos que visam melhorar isso, mas os níveis de tratamento não são tão elevados quanto nós gostaríamos. Agora, dizer que não há tratamento, não é adequado dizer isso. Podemos dizer, não há, é um sucesso tão grande quanto isso, não é? Ainda, mas é um caminho. Muito bem, Cristina, o nosso episódio já vai um pouco longo, por isso, se calhar, vamos terminar. O que é que eu queria dizer-vos? Já respondemos, não é? A resposta à nossa pergunta inicial, que é se a Tríade Negra é uma associação criminosa ou um conjunto de distúrbios de personalidade.
é um conjunto de distúrbios de personalidade, como vimos. Gostávamos que falassem connosco, que nos dessem a vossa opinião. Enviem-nos um e-mail para anastesiasdamente@gmail.com ou visitem o nosso perfil no Instagram para verem tudo aquilo que estamos a preparar, não perderem os próximos episódios e deixarem os vossos comentários se quiserem. Qual é o tema do nosso próximo episódio? Vai ser o maquiavelismo? Não, vai ser a psicopatia. Pronto, vamos escolher a psicopatia. E vamos perguntar se um psicopata é sempre um assassino. Não respondas agora. Não. Vamos ficar em suspense. Obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo episódio. Então, adeus. Até ao próximo episódio.